No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. 7 horas e 12 minutos, o Radar de Notícias já está de volta e com a gente agora a vereadora Genilda Bernardes do PT. Bom dia, vereadora, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos. Só quero pedir desculpa aos nossos telespectadores, eu passei o carnaval em Minas Gerais, ontem cheguei aqui em São Paulo, lá estava um calor terrível, aqui muito frio ontem à tarde, acabou afetando um pouco a minha voz, mas vamos tentar aqui levar da melhor maneira possível. Vereadora, vamos falar um pouco sobre política, porque o ex-prefeito Eloy Pietá soltou uma nota criticando de forma até contumaz. O PT está gerando muitas críticas, principalmente na questão de redes sociais. Como que a senhora, que preside o PT guarulhense, tem visto essa postura do ex-prefeito? Primeiro tem que entender o seguinte, o Eloy mandou uma carta, é uma carta interna, não é uma carta externa, não é uma carta para a mídia, é uma carta interna. Acabou vazando, que é natural. Isso é natural. É natural porque assim, eu digo que apesar de toda a oposição, os anti-PT dizer que o PT não é importante, tudo que a vida do PT, o ar que a gente respira, vira debate na cidade de Guarulhos. Isso é bom, isso não é ruim não. Então primeiro que eu queria deixar claro isso, é um documento interno, que é muito comum no partido, quando a gente está numa disputa ou em qualquer momento de escolha. É muito comum a gente gerar documentos, cartas, que representam uma parte de um pensamento de um determinado grupo dentro do partido. A primeira coisa que eu queria dizer é isso. Segundo, que nós estamos numa disputa aí de prévia ou de escolha de candidatura a governador e tem uma ala da direção estadual que defende que seja um encontro, para poder, o encontro, não sei se você sabe como é que funciona no partido, assim, nos nossos diretórios é tirado os delegados vão para o encontro, ele vai representando determinado diretório, e nesse encontro, então, é que você tira as deliberações e decisões. Nossos congressos, nossos encontros, sempre são feitos assim mesmo, da base para o encontro maior. E existe a prévia também, que é onde todos os filiados são chamados a se manifestar. E aí cada diretório organiza suas prévias e todos os filiados vão lá e se manifestam. Então são duas formas legítimas de fazer as escolhas para governador, para presidente, para prefeito, enfim. São duas modalidades distintas. Causa polêmica porque é aquilo que eu falei pra você. Eu brinquei até ontem na rede social lá do Pedro Nutella e disse assim, olha, eu não sei porque quem não é do PT está preocupado em qual é o método de escolha. O Eloy estar preocupado é legítimo. E se manifestar é legítimo. Agora, quem não é petista e não participa da escolha, eu não sei qual é a importância para ele de qual é o método de escolha que nós vamos utilizar. Né? Mas a nota aqui que nós tivemos acesso, vereadora, dá a intenção, dá a entender que o Eloy se sente meio que traído. Eu não entendo assim, não. Até porque não haveria por que se te trair. O Eloy está manifestando dizendo o seguinte, que ele entende que hoje, por conta do golpe, por conta do que está acontecendo com o presidente Lula, por conta dos futuros rumos do partido, na opinião dele, do grupo que ele representa, é importante a necessidade de um debate mais aprofundado. Por isso que ele define a prévia, porque a prévia é aquilo que eu falei. Você vai discutir com todos os militantes. Essa é uma modalidade. Uma outra parte da direção defende que seja um encontro, porque entende que se for fazer uma modalidade de prévia, vamos perder bastante tempo nessa organização desse debate, e hoje nós temos que concentrar nossas estratégias na defesa do presidente Lula. Então, são teses distintas, nenhuma delas são ilegítimas ou são equivocadas, são teses, são maneiras de pensar diferentes. E o PT é assim, viu gente? É bom que entenda assim. Para você exercer uma democracia, é preciso aprender a conviver com a divergência. A dar o direito de cada um se posicionar e fazer a crítica. São críticas construtivas, não são críticas que destroem o partido, como muita gente tenta deixar. Tá vendo como o PT, o Eloy está contra o partido. Não é verdade. O Eloy tem todo o nosso respeito, ele sabe muito bem, tem o respeito da cidade, inclusive. É legítima a posição dele e é legítima também a posição de quem pensa o contrário. Perfeito. Genilda, apesar de todos os problemas que está enfrentando na justiça, o presidente Lula ainda é o principal nome do PT, o principal expoente, isso é inegável. E desde cedo ele deixou muito claro que o candidato a governador dele era o Luiz Marinho, Você não acha que foi um erro do Eloy se lançar candidato também? Tentar... Não, eu acho que enriquece o debate, acho que não acho erro ele lançar candidatos a governador, não acho um erro.
Acho que aquilo que eu falei, em qualquer momento do PT, para escolhas de quem é que vai nos representar diante da eleição, é legítimo que as pessoas se candidatem. O Eloy se sentiu, e é uma pessoa preparada para isso, e ele, então, se ele se lançou candidato. Não acho que seja demérito, até porque o Lula, ao contrário do que todo mundo pensa, o Lula de fato é uma pessoa que tem o maior respeito de todo mundo do partido, mas também não é o único pensamento. O Lula pertence a uma determinada corrente. O Lula perdeu força nos últimos anos dentro do PT? Nunca. Nem perdeu, nem vai perder. Independente de qualquer circunstância, o Lula é o nosso líder máximo, mas jamais vai perder a força do partido. Perfeito. Virgílio, alguma pergunta? Sobre a Câmara Municipal, né? Tem sessão marcada para hoje, vereador? Tem sessão marcada para hoje. A senhora acha que vai haver? Eu espero que sim, né? Acho que nós temos muita coisa para discutir aí na cidade, muitos problemas acontecendo. É preciso que a Câmara... Eu entendo que a Câmara, mais do que aprovar lei, é um palco de discussão do que acontece na cidade. E qual seria, é importante que tem que deixar. Qual seria hoje, vamos dizer, o principal... Todos são importantes, né? Mas o principal assunto em pauta da sessão de hoje? Olha, pelo menos no meu entendimento, eu acho que às vezes... o eleitor ele se sente frustrado quando o problema do cotidiano dele não aparece na Câmara Municipal. Muitas vezes você está lá com um problema enorme no seu cotidiano e aí a Câmara vai lá discutir um projeto que está totalmente fora da realidade do nosso povo. Eu espero que a Câmara hoje se detenha a questão do aumento da passagem do ônibus, que é uma questão grave para o nosso município. Nós estamos aí com um aumento de passagem exorbitante, o trabalhador reclamando unanimidade. A gente tem visto isso acontecer. Eu espero que na Câmara se manifeste, ela seja um espelho do que esteja acontecendo na realidade. Eu quero falar com a senhora depois sobre essa questão da passagem, mas por enquanto vamos voltar um pouquinho na questão do Eloy, vereadora. Ele acabou expressando na nota o que a população geral tem visto e ou falado do PT nos últimos anos. Que o partido, digamos assim, meio que perdeu sua essência lá dos anos 80. Aconteceu isso? O PT realmente está mudando? Olha, seria muita arrogância nossa achar que a gente não muda, né? Você muda, eu mudo, natural. O partido muda. Não dá para dizer que a nossa organização da década de 80, se ela se repetisse hoje, ela daria conta de explicitar a realidade de hoje. Então é natural que o partido mude. Eu não acho que a mudança é algo tão ruim a ponto de que a gente tenha que se falar, não. Claro, quando você vira governo, Rodrigo, você traz para dentro do partido também as mazelas de um governo. Traz as benfeitorias e as mazelas também de um governo. Então é natural que o partido também sofra esse problema que está lá, que a gente vê quando você assume o poder, quando você assume o governo. É natural, nós somos um reflexo também dessa realidade. Agora, e é óbvio que quando você vira governo, o partido se dedica mais tempo a olhar o governo, a acertar o governo, porque é ali, né, a máxima da sua representatividade. E aí acaba deixando, às vezes, de lado algumas formas de organizações que o petista reclama muito assim, a gente tem organização de base, porta de fábrica, mas eu não concordo com essa crítica. Se você olhar hoje em Guarulhos, eu vou te fazer um exemplo aqui de Guarulhos. Me aponte qual é o partido que tem uma relação com as suas bases sociais que nem o PT em Guarulhos. Mas já foi mais forte, vereadora. Claro que já foi mais forte. A gente acabou de perder um governo de 16 anos. Isso que foi para você. Achar que você vai para dentro de um governo, você assume um governo de uma cidade feito Guarulhos, e você não vai sofrer desgaste, no mínimo seria arrogância da nossa parte achar que nós somos os perfeitos da política ou a essência e achar que isso não vai refletir. Claro que a gente teve acertos, mais acertos do que eu, e é claro que houve desgaste. E é claro que isso reflete dentro do partido também. Não acho que foi mais forte, acho que a gente se dedicou mais tempo ao governo. Agora, que nós estamos fora do governo, nós estamos tendo mais tempo de nos dedicar ao que sempre dedicamos, que é as nossas bases sociais. Mas o PT nunca, mesmo estando no governo, se distanciou das bases sociais. A última eleição, vereadora, foi muito atípica, mais pelo distanciamento. A população já não queria mais o PT, criou-se uma barreira com relação ao PT. Eu acho que isso aí influenciou diretamente nas eleições. Vocês vão conseguir reverter isso aí? O PT vai voltar a ser um partido forte, um partido querido, um partido que vai atrair a população? Ou você acha que de repente vocês podem passar por um segundo escalão da política? Rodrigo, primeiro que assim, você me permite discordar de achar que o PT foi na última eleição não foi querido pela população. Eu acho que nós elegemos a maior bancada de vereadores. Se você pegar o nosso número de votos, em partido, nós tivemos quase 100 mil votos só para vereador.
para prefeito mais 120 mil votos. Quer dizer, não dá para dizer que o PT não é um partido querido da população. Você tem que analisar a eleição passada sobre a ótica da conjuntura daquele momento. Nós vivíamos uma campanha nacional anti-PT, muito forte, extremamente forte. Um processo de golpe contra o presidente Dilma, muito forte. Né? Um ataque às nossas bandeiras, ao nosso partido, muito forte. Vivemos aí 3 anos duro, né? E no governo local também, os gastos de 16 anos de governo, o que também é natural. Soma tudo isso, a população diz assim, olha, será? Estou na dúvida, eu quero algo novo, eu quero experimentar alguma coisa nova. Experimentar alguma coisa nova. Não acho que há uma relação, a relação de ódio com o PT é dos antipetistas, não é da população. Tanto que assim, se fosse isso, eu não teria condições hoje de entrar em qualquer lugar da comunidade como eu entro e ser bem recebida como eu sou bem recebida. A relação de desgaste e de não querer o PT seria muito grande. E não é o que a gente vê na realidade. E em Guarulhos, inclusive, o efeito contrário foi muito mais rápido. Porque a comparação também, mesmo com os nossos erros e acertos do governo PT, a comparação do PT com o governo Guti faz com que a população diga assim, ai que saudade do meu ex. Mas, vereador, vocês perderam quadros importantes, vocês vão conseguir repor isso? Qual quadro importante que nós perdemos em Guarulhos? A nível, não vou citar nomes, mas perderam quadros importantes. O importantes. ex-prefeito, perdemos um único quadro importante na minha opinião, que é o ex-prefeito Sebastião Almeida. Tinham pessoas do segundo esqualão também que eram significativas. Não houve isso, Rodrigo. É o que eu falo, em torno do PT há uma mística, e as pessoas vão criando um mito e esse mito vai virando verdade. Vou te dizer para você, ó, o ano passado, que foi o ano que nós perdemos o governo e que a maior baixa de partido poderia acontecer, nós tivemos 450 pessoas desfiliadas ao partido, no único ano. No entanto, nós tivemos 198 novos filiados. Então a gente passou um ano, não vou dizer que é igual aos outros anos, a gente teve quase 100 filiados a mais na média anual, entre filiado e desfiliado. Então não houve nenhuma perda tão significativa assim, a ponto de dizer assim, ó, o PT se enfraqueceu porque perdeu. Mas às vezes quantidade não é qualidade, vereadora. Estou falando para você, então, mesmo com a mesma qualidade. Eu acho que o PT teve uma perda significativa que foi do ex-prefeito Sebastião Almeida. Essa foi a grande perda, do ponto de vista do partido, que era um quadro nosso, e foi prefeito, foi deputado, foi vereador, e decidiu somar outras fileiras. Fora o prefeito Sebastião Almeida, não tivemos grandes quadros. Perfeito, Gílio. O Lima do Conseg pede para a vereadora falar um pouco sobre o processo de pagamento dos ex-comissionados. Como anda a questão, vereador? Olha, eu digo que essa foi uma brincadeira do Guti que foi um tiro no pé enorme, né, Rodrigo? Inclusive, eu tive essa semana passada numa reunião com o Ayrton Trevisan, justamente no sentido de se tentar sensibilizar o jurídico da prefeitura, porque eu acho que foi um problema muito jurídico e do prefeito, no sentido de voltar atrás. Por quê? Porque assim, ó, eu me lembro muito bem, na primeira conversa que eu tive aqui em Guarulhos com o prefeito Guti, e eu fui com uma comissão de ex-comissionados, e ele me disse assim, não, eu gostaria muito de pagar. Eu só não tenho a segurança jurídica, porque o meu jurídico diz que se eu pagar eu tenho um problema. Então, eu até disse para a televisão, bom, se essa foi a fala do prefeito, gravado em vídeo, inclusive, repercutido nas mídias sociais, ele não sofre mais desse problema, porque ele tem agora a segurança jurídica. Todo mundo que está entrando com a ação está ganhando ação e dizendo, é direito do trabalhador receber, independente se a lei for julgada ilegal ou inconstitucional. Então, eu acho que ainda há tempo, né, se de fato o Guti estava falando a verdade naquele momento, de que ele só não pagava porque não tinha segurança jurídica, se essa era o real motivo, ele tem razões hoje para pagar, e eu espero que ele se sensibilize com isso. Agora, se a razão foi política, né, e aí apenas a desculpa era jurídica, aí de fato ele vai continuar não pagando e aí nós vamos continuar uma operação. Agora, eu alerto ele que no futuro isso é um problema sério. Pode parecer agora que tipo, deixa, vai entrando na acusação na justiça, vai demorar algum tempo, quando for para pagar eu nem vou estar aqui como prefeito, mas ele não pode se esquecer que existe um código no jurídico que diz o seguinte, você não pode se apropriar daquilo que não é seu. Se a prefeitura estivesse se apropriando, né, de um dinheiro que não é dela, que é do ex-comissionado, lá na frente o Guti vai ter que responder isso na justiça. Perfeito. Vereadora, eu quero falar com a senhora sobre a questão da liminar que foi cassada, mas depois dos comerciais que a produção me pede 2 minutos. Voltamos em 2 minutos.
7 horas e 29 minutos, estamos de volta pelo Radar de Notícias. E quem tiver alguma reclamação, alguma sugestão a fazer, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 995076900. 995076900. Nós já está anotando ali as suas reclamações, depois traremos aqui ao ar. Vereadora, falamos anteriormente sobre a questão, a senhora tinha ingressado com uma ação na Justiça e tinha conseguido uma liminar contra os 2 valores relacionados à passagem aqui em Guarulhos. Mas me parece que antes do carnaval aí, a prefeitura acabou cassando essa liminar, foi isso que aconteceu? Primeiro eu queria explicar 2 coisas que aconteceu. Nós entramos com uma liminar pedindo para que a juíza intercedesse no sentido de que a prefeitura estava cobrando 2 valores para o mesmo público, né? Porque transporte coletivo é para qualquer um, não pode ser, não posso haver distinção de valores. Nós entramos com o pedido de liminar, a juíza concedeu. A primeira coisa que é bom lembrar é que o prefeito não cumpriu a liminar. Tá? Ele ficou 2 dias, eles ficaram 2 dias escapando da notificação da justiça. Eu quero reforçar isso porque isso é uma conduta que nós temos que cobrar de um prefeito. Mas não é uma falha da nossa justiça, vereadora? É uma falha da nossa justiça, porque ela exige que a prefeitura seja notificada. E aí a prefeitura fica correndo, brincando de gato e rato. Eu quero deixar isso claro para que o eleitor que elegeu o Guti saiba que na hora de pedir o voto ele foi presente, mas na hora de atender um pedido da justiça que repercutia e atendia o desejo do público, ele se escondeu o máximo que pôde e não cumpriu uma decisão judicial. Ele que diz que é o cara que, é porque isso é legal, eu sou legalista, eu sou a favor da parte legal. Não cumpriu a parte legal e ficou até conseguir entrar com a liminar. Se só não me permite, semana passada eu e Pedro até discutimos muito sobre isso. A prefeitura não poderia receber essa liminar no protocolo, por exemplo, setor de protocolo, não teria ninguém responsável? Não, tem que ser direto no secretário de Tem que ser o secretário de transporte, ou o prefeito e o jurídico, tem que ser esses 3 entes, não pode ser outra figura. Por isso que às vezes o eleitor não entende que a gente ganha uma liminar, mas está cobrando o mesmo valor. Está cobrando porque enquanto não for notificado, aquela liminar não tem validade. Perfeito. A segunda questão, a prefeitura entrou com uma manobra na sexta-feira dizendo o seguinte, de que já existia uma ação judicial na segunda vara com o Dr. Rafael, que todo mundo sabe que é aquela ação que foi impetrada pelo Dr. Belo, né, que também teve a liminar cassada. Então a prefeitura pedia que tivesse num único juiz. Ela pedia para que saísse dessa juíza que deu a liminar e pudesse ir para esse outro juiz. Porque é óbvio, quando você tira da mão do juiz e vai para o outro, você recomeça todo o caminho novamente. A juíza acatou porque é de praxe mesmo acatar esse tipo de interferência. Então a juíza suspendeu a liminar. Então ela perdeu a validade, mas voltou o processo para o Dr. Rafael. Nós estamos, inclusive, hoje, meu advogado está entrando anexando, inclusive, jurisprudência de outras cidades, que diz que não pode cobrar tarifa diferenciada. Está anexando isso ao processo hoje, deve remeter isso ao Dr. Rafael, e esperamos que o Dr. Rafael, essa semana, acolha nossa liminar novamente e possa suspender os 470, porque, cá para nós, é aquilo que eu falo, o Rodrigo, a briga de uma vereadora contra um prefeito, nesse caso, é a briga de Davi contra Golias, porque a gente tem, uma pessoa contra todo um corpo de procuradores, contra uma prefeitura, contra uma justiça. Porém, eu acho que a população de Guarulhos merece que a gente faça todo o esforço para que possa poder voltar aos 4,30. Só relembrando aqui o caso, o doutor Belli tinha conseguido eliminar em cima do rito, porque a prefeitura não tinha dado um aumento antes de completar 1 ano, conforme a lei exige. Já a vereadora conseguiu em cima do mérito, que é da situação, da diferença dos valores. Vereadora, uma pergunta que eu tenho feito a muitas pessoas aqui, e a resposta sempre é meio dúbia. Por que a passagem em Guarulhos é tão cara? Eu também gostaria de saber. Mesmo nos nossos governos, se a gente falava internamente, a gente discutia e dizia, ó, eu pelo menos é um assunto que eu gostaria de dominar melhor, a planilha, o debate. Uma outra coisa que eu vou, inclusive, hoje entrar com requerimento na Câmara perguntando qual é a posição do Conselho de Transporte? Né? Porque, se eu não me engano, se aumenta a tarifa também tem que passar pelo Conselho. Né? Ele atuante, pelo menos? Qual é a posição? Né? Qual foi os votos de cada um dos componentes do Conselho do Transporte no que diz respeito ao aumento da tarifa? Porque, óbvio,
se você, eu também não entendo porque você viu que na tabela é uma das tarifas mais caras do Brasil. Do Brasil. Né? E nós temos e aí a gente está vendo essa semana, inclusive, eu recebi de vários internautas as denúncias de que tem algumas linhas sendo canceladas. Vão parar de então nós vamos ter uma piora no serviço, não a maior oferta. Vai diminuir a oferta e aumentar o valor. A justificativa da prefeitura é para diminuir o subsídio. Eu também acho que tem que diminuir o subsídio, também não sou contra isso, só que eu acho que tem outras formas de se diminuir do que em cima do trabalhador. Quem faz parte desse conselho de transporte? Então, hoje eu vou entrar a fundo nisso. Eu não sabia, não conhecia. Inclusive, nominalmente, também eu quero saber quem são os conselheiros, que eu também desconheço. Eu quero entender um pouco como é que funciona isso. Certo. Vereadora, esse sistema de transporte que é atuante em Guarulhos hoje, ele foi instituído em 2010 e começou a operar em 2011, no então governo Almeida. Não foi um erro instituir? Não deveria ter deixado como era, com algumas modificações pontuais? Não acho que chega a ser um erro. Talvez assim, claro, toda vez que você imagina, você vai implementar um sistema, porque nós não tínhamos um sistema, nós tínhamos apenas transporte coletivo, não tínhamos um sistema de bilhete único, por exemplo. Mas a passagem era mais acessível naquele momento, era um valor mais em conta para a população. Mas mesmo assim, se você for ver quando nós deixamos o governo, ainda assim, proporcionalmente, em comparação às outras cidades, nós nunca subimos 13% numa inflação de 4%, né? Cá para nós. Pode fazer a crítica que quiser ao PT, mas nós nunca fizemos um aumento de 13%, quando na verdade a inflação foi de 3%, que é o caso dessa daqui agora. A gente sempre acompanhou, depois que se possibilitou o bilhete único na cidade, e aí foi aí que nasceu o subsídio, a gente subsidiou, a gente não descontou isso no passageiro, a gente assumiu como um problema da prefeitura. É questionável se a prefeitura deve manter o subsídio ou não? Olha, Rodrigo, é questionável, porque na prática existem muitos países que o transporte de fato é público. Exatamente. Né? Que a prefeitura assume. Então, não sei se subsidiar determinada parte do sistema é errado, não. Quando na verdade também deveria ser a nossa obrigação. Mas mesmo porque, vereador, o subsídio ele vem de outro lugar. E se a prefeitura não consegue tirar do transporte, ela tira de outra área que também deve ser prioritária. Subsídio é dinheiro público. E transporte público não é prioritário nessa cidade, principalmente no momento de crise, onde você tem uma alta taxa de desemprego, onde as pessoas o nosso sistema é difícil para você, é demorado para você chegar até o centro. Você não acha que isso é prioridade da prefeitura, manter um transporte de qualidade barato, acessível ao trabalhador? Eu acho que é. Eu também acho, mas... Até para a saúde. Como é que eu venho num posto de saúde com uma passagem de 4,70? Mas nós corremos o risco, de repente, de se tirar dinheiro da própria saúde para subsidiar o transporte. Quer dizer, você fica no ciclo vicioso. Essa aí é uma falácia, Rodrigo. É a mesma coisa quando eu diz assim, se o prefeito não fez o carnaval, por que precisa investir em saúde? Ora, gente, venhamos e convenhamos. É por isso que existe a Constituição Federal. Tudo é importante dentro do seu grau de prioridade. Educação, saúde, cultura, transporte. Então, e o orçamento ele é dividido também por áreas. Só tira da saúde... por que eu falo para você que é um equívoco? Vamos pegar o governo do Almeida, então, que a gente já ouve tanta crítica. Houve subsídio e nunca a saúde teve tanto investimento. Ela subiu de 12% para 30% de investimento na saúde, na época. Não afetou, então. Verdade. Não, muito pelo contrário. Aumentou. Você pode pegar lá o quadro comparativo do orçamento do PT na saúde, que foi de 14% para 30%. E aí o subsídio também aconteceu na época, o subsídio para transporte, porque agora tem uma diferença. Subsídio para mim faz sentido quando é para você ter investimento. Naquele momento a prefeitura subsidiou porque precisava ter mudanças na cidade. Houve mudança de frota, houve mudança de terminais, houve mudança de linhas de ônibus, houve mudança do bilhete único. Agora a minha pergunta aumentou agora para 4,70. Qual é a mudança que o governo Guti vai trazer para a cidade? Que justifica esse aumento? Qual é a mudança? Aliás, é algo preocupante agora, para você ter uma ideia, parece que o ano passado foi pago 50 milhões, 55 milhões de subsídio. Esse ano, pelo menos no orçamento, apenas 20 milhões, ou 25 milhões está destinado, ou seja, conversei com alguns micreiros a semana passada, não descarto a possibilidade de pararem o serviço brevemente, se continuarem não recebendo. E aumentou o dinheiro para a saúde? Não. Vereadora, uma pergunta do Eduardo Iguchi. Eduardo, bom dia, nos acompanha sempre.
Vereador, eu poderia comentar sobre kits escolares adquiridos pela Prefeitura e de uma empresa com processos por superfaturamento? A senhora sabe de alguma coisa? Tem acompanhado isso? Eu passei o meu feriado, eu fui presenteado no Carnaval analisando esse processo e acho isso grave, Eduardo. Acho que o que está acontecendo lá na educação é grave. Tomaremos providência, sim, sem dúvida nenhuma, porque não dá para justificar a compra de livros no dia 28 de dezembro. Ali, para mim, cheira duas coisas. Primeiro, é claro que o prefeito não teve a competência de aplicar os 25% da educação e aí precisou, no final do ano, comprar qualquer coisa, né? Quer dizer, aplicar mal o recurso para poder justificar os 25% da educação. Isso nós vamos provar na nossa tese que eu acabei estudando o orçamento esse final de semana e é exatamente isso que para mim ficou comprovado. E a segunda é, por que essa empresa e vai se fazer o que com esse livro? Inclusive, a gente tá fazendo, eu estou entrando com requerimento também hoje lá na Câmara, e quero ir logo, porque eu vou querer pegar o valor individual do que foi pago desses livros, porque há uma denúncia de que comparativamente no mercado o preço pago foi um preço exorbitante. Então, há que se investigar mesmo, você tem razão. Há que se investigar, principalmente porque nós iniciamos o ano sem o material escolar. Porque essa coisa de falar que o prefeito está entregando material escolar, todo mundo sabe que não tem lá o material escolar suficiente para entregar nas escolas, que o que ele está entregando ainda é resto do material comprado pelo nosso governo. E dos uniformes, né? Mas eu lembro nosso governo. Também não tem uniforme comprado. O que vai ser distribuído agora também, que está lá hoje no galpão, ainda é sobra do nosso governo. Porque esse governo não sabe comprar. Mas eu lembro, vereador, que em 2017, primeiro ano de governo, o prefeito Guti, pelo menos, anunciou que havia feito uma compra de materiais e kits escolares e até feito uma economia, se não me engano, de 6 ou 10 milhões de reais na época. Não procedia isso, então? Não é que não procedia. É que assim, ó, o Guti, aliás, ele tem ficado, está sendo notório essa mania que o Guti tem de querer achar que o povo pode ser enganado a qualquer custo, né? A compra de material, eu posso dizer para você assim, ó, eu vou no mercado hoje e gasto 400 reais, vou amanhã e gasto 200, olha como eu economizei. Agora, qual é o produto que eu comprei? É a mesma qualidade? É a mesma quantidade? É o mesmo produto? Porque é fácil você falar que você economizou. E aí economizou em janeiro na compra de material escolar e depois gastou tudo que economizou em janeiro na compra de livro desnecessariamente na educação. Essa que é a nova gestão, a nova forma de fazer gestão com grande grau de competência. Então, o Guti tem um péssimo hábito, que é de fazer live enganando a população. E nosso papel vai ser desvendar essa mentira, porque chega de ficar mentindo para a população. E em cima dessa questão escolar, eu quero até também falar uma situação que me foi relatada por uma mãe grave, que no primeiro dia de aula, naquele dia que tem a reunião da semana passada, antes do carnaval, ela foi orientada pela diretora que quando a criança fosse para a escola, que ela mandasse alguma coisa para ajudar na alimentação, que até então não tinha. É triste, nós terminamos 2017 exatamente criticando esses problemas da alimentação e não queremos passar 2018 aqui batendo na mesma tecla, né? Se você for na educação, o professor está sem o uniforme que todo começo de ano ele recebe. O professor não recebeu uniforme. A compra de uniforme escolar da criança não foi feita. Se for entregue, vai ser entregue. E eu vou, inclusive, querer olhar o uniforme. Com certeza será o uniforme entregue da nossa gestão ainda. Material escolar não foi comprado. E aí você vê uma compra de final de ano feita, com perdão da palavra, mal feita nesse sentido. Então, há que se investigar e há que se revelar, e isso que eu acho que a população já sentiu na pele. O Guti não sabe governar uma cidade, não tem essa competência. E a pergunta do João Carlos, Jardim Santa Inês. E as creches que tinham convênio com a prefeitura e foram fechadas com dezenas de crianças ficando sem aula? Então, creche fechada, sem pagamento. Cadê o movimento de alfabetização da cidade que era modelo nessa cidade? Também a gente não vê isso acontecer. Praticamente exterminaram o MOVA, creche sendo fechada, material escolar, merenda mal feita, falta de uniforme dos professores. Agora, eu espero que pelo menos nisso tudo, já que não se investiu tanto, deve vir um gordo abono pro professor aí, né? Porque se não foi investido em nada... Mas no orçamento parece que se fala em algo não mais que 3%, já está meio que definido. Então eu não sei. A educação hoje esse ano vai merecer de nós um acompanhamento muito a miúde do que está acontecendo, do que aconteceu e do que está acontecendo lá. Mais uma pergunta aqui do Sérgio do Jardim Leda. Pergunta a vereadora: quem autoriza o aluguel de imóveis para as repartições da prefeitura?
Olha, eu não sei hoje como é que está na prefeitura, mas se eu não me engano, na reforma isso não mudou. Mas existia um departamento chamado DCG, tem um departamento que cuidava, as secretarias fazem a vistoria no local, indicam o imóvel, e a partir dali, a autorização, avaliação, negociação de preço, de valor, forma de pagamento, tudo é feito por esse departamento. Vereador, eu sei que seu tempo é meio corrido, para a gente finalizar, eu quero falar sobre a área social. Há uns 15 dias atrás também fui procurado por algumas pessoas que trabalham nos albergues aqui de Guarulhos, funcionários, e muitas reclamações até mesmo de falta de alimentação para as pessoas que procuram o serviço. O que está acontecendo na área social em Guarulhos? Que teoricamente até que era muito boa. Então, isso, modéstia à parte, eu vou dizer para você que dentro do governo do PT sempre foi referência nessa cidade. O trabalho social sempre foi uma referência, e a gente procurou, e a gente sempre foi referência mesmo no estado, nacionalmente, a gente ia em vários encontros e exportar nossas experiências sociais aqui na cidade. É uma lástima, tá difícil de ver. Se você andar nessa cidade, no que diz respeito à população em situação de rua, benefícios sociais, né? Eu venho acompanhando todos os meses do Bolsa Família, a queda dos benefícios, a falta, muita gente que me procura denunciando que quer atualizar cadastro, não conseguem, quer dizer, a máquina não, além da máquina que já estava lá, não está girando como deveria girar, ainda carece de outros problemas mais graves. Para você ter uma ideia, até a minha emenda orçamentária do ano passado, que eu destinei para as entidades, a prefeitura deu um jeitinho de utilizar para ela. Para você ver como que é um governo de jeitinho, é um governo de maquiagem. Até a minha destinação orçamentária, que era para as entidades, elas não receberam. Elas foram pagas em dia com o recurso da minha emenda, porque a prefeitura não pagou a parte delas. O Fundo Social está atuando? Não, assistência social. Não, o Fundo Social, não tinha um Fundo Social de Solidariedade na cidade? O Fundo Social foi extinto, né? Ele foi incorporado à Secretaria da Assistência Social. Mas eu recentemente estive com o secretário Alex lá na Ponte Alta, e eu até disse para ele, o maior exemplo de que as coisas não estavam funcionando bem é o que aconteceu na Ponte Alta, né, gente? Exatamente. Vereadora, vamos trazer a senhora aqui novamente para falar exatamente sobre essa questão social, que é outro assunto que rende e muito. Por hoje, muito obrigado aqui pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Voltamos em 1 minuto.